Seus cavalheiros, senhoras damas, Fragment Master 9 mais uma vez. Ainda viu. Quando eu comecei a fazer esse canal, senhores, nos primeiros vídeos, o começo desse canal, uma das opiniões, uma das minhas visões que eu fazia questão de passar para outras pessoas com relação ao antinatalismo. Me chamou até a atenção que aqui no Brasil eu era praticamente o único blogueiro que falava disso. Teve outros, mas toda vez que eu coloco o antinatalismo, ainda são os vídeos que aparecem, ainda são os meus, em grande maioria. E as pessoas falam ainda que é uma ilusão, superpopulação. Nós temos dezenas de milhares, dezenas de milhões vivendo em favelas. E as pessoas ainda dizem que superpopulação é ilusão. Nós temos as cidades como São Paulo, Rio, Recife, Salvador. E as pessoas veem essas condições, as pessoas dizem que superpopulação é uma ilusão, não, isso deve ser algo que deve ocorrer na China, não no Brasil, obviamente. E eu comecei a passar a frente, eu disse que se as pessoas quisessem ter filhos, elas adotassem, que nós não precisávamos continuar nos reproduzindo, e principalmente você não precisa se reproduzir para ter filhos. O ponto principal é esse. E a grande questão, a grande maioria da miséria humana atualmente é por causa que nós temos humanos demais. Nós simplesmente não temos capacidade de gerenciar a quantidade de pessoas que nós temos atualmente. E, senhores, eu fiz vários vídeos aí falando de antinatalismo e tal. E como eu digo, a minha postura primordial é o que eu faria para ajudar algum tipo de desenvolvimento. Porque em uma geração, se nós diminuíssemos os níveis de natalidade, em uma geração apenas, as coisas já melhorariam muito. Muito mais do que políticas, muito mais do que depender de decisões políticas. E eu comecei a receber comentários na medida que eu ia fazendo os vídeos e tal. E me assustou, cara. Como eu digo, isso é uma das coisas que vale a pena você ter um canal aqui, porque pra mim o que eu recebo de recompensa são os comentários. E as coisas que eu aprendo com outras pessoas e tal, como eu digo, não é só uma via de mão única. Eu não estou aqui só para passar os vídeos e tal, mas eu também quero receber o que as pessoas pensam e aprender coisas novas com isso. E à medida que eu receber mensagens com relação ao tema do antinatalismo, algumas coisas começaram a me chocar, porque começaram a vir algumas informações que eu realmente não sabia. E eu recebi algumas mensagens que diziam mais ou menos assim: eu também acho que o grande mal é que nós temos humanos demais. Eu também não gostaria de ter filhos, mas eu recebo uma certa pressão da família. E aí que eu vi, cara, que não era uma questão só pessoal. As pessoas realmente recebiam uma pressão dos parentes, recebiam uma pressão familiar para terem filhos, principalmente mulheres. E entre mulheres e homens, que aderiam mais facilmente às pressões eram as mulheres. As mulheres simplesmente tinham mais filhos por causa de pressão da sociedade e dos parentes, quase que de forma natural. E eu vi que muitas pessoas começaram a ter filhos sem condições nenhuma, simplesmente para parecerem mais adultas.
aos olhos da família, simplesmente para parecerem mais responsáveis aos olhos da sociedade. Senhores, eu vi pessoas tendo filhos para usar a imagem deles, para senhores, como se nós estivéssemos nos aproveitando da imagem das crianças, para parecermos mais responsáveis, mais adultos, mais íntegros, mais confiáveis. E cara, eu simplesmente não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado o quanto de pressão que nós... Porque a pressão que eu pensava, primordialmente, era uma certa, vamos dizer assim, das religiões. Porque as religiões colocam a procriação humana como um fator primordial. Mas eu vi que não é essa pressão realmente que realmente exerce força sobre a decisão das pessoas. Não é simplesmente uma pressão religiosa. Não. Primeiro uma pressão da família. E depois uma pressão do ambiente social em si. E nós nos reproduzimos, nós colocamos outras pessoas no mundo sem as mesmas condições. Nós fazemos os outros seres sofrerem ao virem para cá, por causa de motivos egoístas. E eu vejo isso ocorrer não só uma, duas, 3 vezes. Nosso governo é conivente com isso. As religiões são coniventes com isso. E nós continuamos enchendo o mercado de trabalho com peões. E eu vi que existe uma lógica muito cruel aqui. Não, como eu digo, não é uma questão só das religiões. As próprias pessoas, elas exercem influência na decisão. E para que as pessoas possam parecer mais adultas e mais responsáveis, elas têm